Boa noite a todos vocês, é uma satisfação chegar até a sua TV, aqui pela TVM de Matão e também nos canais de YouTube posteriormente. É uma alegria muito grande, estamos de volta com o programa Espiritismo para Todos. Esta oportunidade de colocar as ideias espíritas à disposição do grande público. Adentramos o mês de dezembro, um mês muito querido, esperado, especial, justamente pela figura de Jesus na história humana. Embora a data seja meramente convencional, nós reservamos para todas as terças-feiras de dezembro abordagens sobre o maior vulto que a humanidade recebeu. A maior expressão de amor que este planeta já teve oportunidade de contemplar. Nós estamos influenciados por essa história magnífica que modificou a história do planeta. Por isso, não poderíamos estrear melhor o mês de dezembro senão trazendo o nosso amigo Renato Vernaschi, de Bauru, professor universitário, amigo de longa data, palestrante espírita, muito vinculado à ideia espírita e principalmente bastante estudioso e cativado pela ideia do Evangelho. A preferência do Renato é falar do Evangelho. Boa noite, Renato. Bem-vindo. Orson, que apresentação da qual não mereço tanto. Muito obrigado. Muito gentil. Eu realmente... Então, primeiro, boa noite a todos que estão assistindo. Obrigado, Orson, pelo convite. Você falou muito bem, embora a gente esteja num formalismo comercial da sociedade, a gente acaba vinculando esse mês de dezembro a um estado de espírito diferente. A gente vai adentrando o mês e se aproximando da data de celebração, não a data real, né, a data de celebração do Mestre, mas a gente, graças a Deus, que nós conseguimos nos sensibilizar com isso, que a humanidade se sensibiliza com isso. As pessoas parece que tornam-se mais solidárias, mais altruístas, mais meigas umas com as outras. Acho que a tolerância sobe um pouco. Orson, eu queria que todo mês fosse dezembro. Acho que a gente faria essa transição planetária mais rápido do que estamos fazendo, pois poderíamos estar mais adiante, né? A gente está no ritmo que a gente consegue, né? Então, se a gente tivesse todo mês de dezembro, e todo dia 25 celebrássemos o aniversário de Jesus, acho que o padrão vibratório da humanidade subiria um pouquinho. Porque a gente fica diferente, né, Orson, no mês de dezembro. A gente é tomado por uma coisa maior, por uma coisa do alto. E você falou muito bem. O ser mais impressionante que pousou na Terra, que viveu na Terra, é o ser humano que esteve aqui, que mais impacto causou. Tanto que ele não coube na humanidade, né? Ela dividiu para antes dele e depois dele. E é incrível, eu fico pensando, Orson, porque assim, muitos messias profetizaram desde antes de Jesus, no mesmo período que ele e após ele. Mas ninguém conseguiu promover na humanidade o impacto que Jesus trouxe para a gente. Ninguém conseguiu fazer isso. E eu fico me perguntando por quê? Porque não é algo que é programado. A humanidade aceitou isso. Ainda bem que estávamos num ponto de podermos aceitar e reconhecer a figura de Jesus dessa forma. Porque, assim, ele veio com a sua palavra absolutamente diferenciada. Ele veio com um discurso que ninguém até então conseguiu formalizar tão fortemente a ideia do amor, a ideia da caridade, da conexão com Deus. E acho que isso não era suficiente ainda, Orson, para o impacto que ele teve na humanidade. Porque palavras são fáceis de falar. Se eu chegar agora e pegar esse livrinho que eu gosto pouco, esse livrinho que eu gosto pouco, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que contém aqui o nosso código moral
né, os comentários da doutrina espírita sobre alguns momentos da passagem de Jesus. Isso. Alguns momentos. É infinitesimal. É um negocinho assim, milímetro do que Jesus fez na Terra está nesse livro comentado à luz da doutrina espírita, né? Para aqueles que não conhecem, eu tenho certeza que há pessoas que são espíritas que estão assistindo esse programa, há pessoas que são simpatizantes da doutrina espírita, há curiosos que estão assistindo, e são todos muito bem-vindos, né? São todos muito bem-vindos. Então, para aqueles que não conhecem, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, ele pega trechos de Jesus, passagens, parábolas, conversas que ele teve, e comenta à luz da doutrina espírita. Então, esse livro faz isso, mas faz com um micro, uma célula do que Jesus fez. E dizem, porque Jesus não escreveu nada, assim como Sócrates, né, Orson? Ele nada deixou escrito. Ele apenas disse, e o que nós temos no Novo Testamento, aqui um pouco do Novo Testamento comentado à luz da doutrina espírita, é o que os evangelistas escreveram sobre Jesus. Jesus nada escreveu. Ele apenas falou às pessoas. Mas, Orson, eu acho que a grande diferença, porque falar é fácil. Eu posso aqui ler o Evangelho inteiro. Isso não significa que ele está dentro de mim. Isso significa apenas que eu sei ler. E nós, quando fazemos as palestras, aquilo que a gente fala não significa que está dentro de nós. Eu não sei você, Orson, que é um ser muito mais evoluído que eu, mas assim, que você também é palestrante há muito mais tempo que eu também. Mas assim, eu vou falar de mim como palestrante. Se eu praticasse 0,5% do que eu digo nas palestras, eu acho que não estaria mais na Terra. Acho que eu não estaria mais na Terra. Aí as pessoas perguntam, Renato, você é um hipócrita, então? Você fala uma coisa e não consegue praticar? Eu falei, não, eu sou um perseguidor do que eu falo. Eu lanço as palavras que não são minhas, as palavras que eu estudo da doutrina. Eu lanço elas lá na frente e as persigo. E vou atrás delas com humildade, que eu sei que eu não domino todas elas. Quando eu chego e falo uma palestra sobre perdão, quantas palestras você já deu sobre perdão na sua vida, Orson? Dezenas, centenas. Nós já conseguimos perdoar todo mundo que a gente gostaria? Ainda não. É importante que você fale isso, viu, Renato? Porque as pessoas que nos veem expostos publicamente, às vezes enxergam que nós somos capazes de viver tudo aquilo que a gente fala, mas na verdade nós somos apenas instrumentos verbais, intérpretes que transmitem, porque quando a gente perde a vergonha de falar em público, é fácil falar. Você desenvolve uma sequência didática fluente e vai embora. Mas o desafio de viver esses ensinos é realmente muito grande. Eu fiquei muito contente de você se referir às pessoas que possivelmente estão vendo este programa, entre eles espíritas, curiosos, simpatizantes, e mesmo pessoas que não aceitam. É normal isso, verificam para o que essa gente pensa, o que estão falando, é normal, normalíssimo isso. Muito importante porque esse é um programa popular, dirigido mesmo ao grande público, não exclusivamente aos espíritas, mas também aos espíritas, que somos todos nós, que temos grande necessidade. E em sua apreciação, Renato, você se referiu a esse ser supremo que esteve conosco, a esse ser de grande bondade, de grande sabedoria, e que, embora não seja unanimidade ainda entre nós, existem pessoas que não o aceitam, existem pessoas que o rejeitam, que o agridem e que duvidam da sua presença, etc., embora ele não seja unânime de opiniões. Como você acha que ele conseguiu, Renato, dividir a história e impactar tanto aqueles que se tornaram tocados por ele? Porque ele não deixou nada escrito, como você mesmo citou.
Onde está a magia desta presença impactante? Eu vou dar a minha opinião sobre isso, e eu consigo responder rápido essa pergunta tão intrigante, porque eu já pensei muito sobre isso, Orson, e acho que só tem uma justificativa. Como eu estava dizendo, falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Você incorporar é uma dificuldade. Sim. Depois de incorporar, você externar isso através de suas ações é o mais difícil. É esse que é o nosso grande desafio. Por que que eu acredito que Jesus teve essa magia sobre a humanidade? Por que que ele conseguiu esse impacto que nenhum outro profeta antes tenha conseguido e nenhum outro depois dele conseguiu? Porque eu vou usar agora a frase que eu ouvi do nosso querido palestrante Rossandro Klinger. Ele, nos bastidores de um evento de Araraquara, o ID, lembra do ID de Araraquara? Sim. Naquele evento, cataram ele no corredor com uma câmera e ele falou uma frase que me impactou muito. Eu acredito muito nisso. Não havia distanciamento. Não havia distanciamento entre as palavras e as ações do Cristo. O que ele falava é o que ele praticava. O que ele praticava estava em suas palavras. Nós temos um distanciamento gigantesco, Orson, Sim. sobre o que falamos, ainda mais nós que nos propomos a falar sobre a doutrina, sobre o que falamos e sobre o que fazemos. Quando as pessoas ouviam falar de Jesus e ouviam falar das coisas que Jesus falava, a gente tem nos evangelhos relatos, assim, incontáveis, de pessoas que tentaram, vou usar uma expressão popular agora, fazer uma sinuca de bico com Jesus. Ou, usando uma outra expressão popular, pegar ele de calça curta. Pegar ele num momento onde ele pudesse promover uma discordância entre o que ele falava e o que ele fazia. Então, quantas pessoas checavam ele e faziam com que ele tivesse que tomar uma atitude, que aí eles iam fazer, eles checavam duas coisas. Primeiro, eles checavam se ele ia contra a Torá, que esse era um objetivo dos inquisitores de Jesus, né, dos perseguidores de Jesus. Eles queriam que ele contrariasse a Torá, porque a Torá era a lei de Deus vigente. Era a lei de Deus que estava ali, né? Olho por olho, dente por dente, os 10 mandamentos e não sei o que tal, estava tudo ali na Torá, que era o que todo mundo seguia. Os fariseus seguiam a Torá. Sim. Os fariseus tinham a Torá na ponta da língua. Então, o que as pessoas queriam, primeiro, era ver se Jesus contrariaria a Torá ou se ele contrariaria alguma coisa que ele disse. Se ele iria agir diferente. Então, em diversos momentos, vou até pegar um recurso didático aqui, chegaram para ele e falaram assim, não, isso aqui veio depois. Chegaram para ele e falaram assim, Jesus, os nossos impostos são muito caros. Você acha correto que paguemos esses impostos? Se ele chega e fala, sim, acho correto que vocês paguem tantos impostos, o que ele faria? O que ele estaria se submetendo? Ao crivo da justiça de César, de Roma, e ele seria preso na hora. Era o que eles mais queriam que acontecesse. O que ele fez? Falou assim, me dá uma moeda que vocês pagam os impostos. O que tem aqui? O rosto de César. Então, a César, o que é de César. E a Deus, o que é de Deus. Quanta sabedoria nisso, né? Quanta sabedoria. O que as pessoas não sabiam
quando as pessoas iam fazer esses questionamentos com ele, o Orson, e eles não têm culpa nenhuma disso. Quando eles checavam Jesus dessa forma, eles não tinham a menor ideia de quem estava lá. Eles não tinham a menor ideia da envergadura moral e intelectual daquele espírito humilde. Isso me faz lembrar, eu vou contar uma história para você agora, que não é da doutrina, mas que vai caber muito bem. Tem um colunista, você lembra da revista Super Interessante? Sim. Era muito boa, né? Não sei se existe ainda. Eu não sei se existe, mas era muito famosa, né? Muito famosa, tinha reportagens super intrigantes, né? Super interessantes mesmo. O nome da revista era muito propício, né? O objetivo era esse mesmo, né? Era esse mesmo. Reportagens intrigantes, coisas que você não saberia normalmente, né? E tinha um colunista nessa revista chamado Luiz Barco, um matemático da Escola de Arquitetura da USP de São Paulo, da FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Paulo. E ele era um professor de matemática livre docente em matemática. Já tinha feito graduação, mestrado, doutorado e livre docência. Um exímio matemático, pesquisador, tal, e ele publicava uma coluna, toda revista, se eu não me engano, chamava 2 a 2 ou Ponto a Ponto, alguma coisa assim, a coluna do Luiz Barco, falando sobre as aplicações da matemática. E eu tive o privilégio de, enquanto eu fazia faculdade, também na USP, eu assisti uma palestra dele. É incrível como uma pessoa que domina uma ciência consegue transformá-la em algo tão saboroso, porque a matemática não é de fácil degustação para todos, né? Não é todo mundo que gosta, né? É todo mundo que gosta. Eu gosto, né? Porque eu fiz computação, só faltava, não gostava de matemática. Eu gosto, meus filhos querem me matar por isso, que eu falo que a matemática é linda. Eu dou aula para os meus alunos de lógica e matemática, eu falo, isso aqui não é lindo de ver? A beleza da matemática, eles querem me matar, acham que eu sou louco. Mas, enfim, Luiz Barco é essa pessoa que fez uma palestra encantadora, transformando a matemática em algo bonito, tal. E ele falou assim, né, durante a palestra, falou, eu gosto nos finais de semana de mexer com as coisas da minha casa. Eu tenho uma horta, eu tenho minhas cerquinhas, eu tenho os muros que eu gosto de arrumar, eu tenho as coisinhas que eu gosto de fazer. E aí, no final de semana, no sábado de manhã, eu começo a fazer as coisas e faltam algumas ferramentas, um parafuso, tal. E eu fui à loja de ferramentas para comprar. Eu cheguei com aquele chapéuzinho de pescador, porque eu me protejo do sol, né, quando eu vou fazer essas coisas, estava completamente sujo, com a roupa que eu uso para fazer essas coisas rasgada, suja, cheia de tinta. Eu cheguei um trapo. E fui lá comprar meus 2 parafusinhos que eu precisava. No balcão, ao meu lado, isso ele contando, né? Um moço jovem, bonito, empavonado, com um papel na mão e escrevendo algumas coisas e brincando com os atendentes da loja, fazendo desafios para eles naquele papel. E ele ganhava todos os desafios, e ele se vangloriava, tal. Aí, quando eu cheguei, ele olhou do meu lado e falou assim, ô tiozinho, vovozinho, que o Luiz Barco já era cabelinhos brancos, né? Como se a gente não tivesse, né, Orson? Cabelinhos brancos, barbinha branca, tal. O Luiz Barco chegou lá com a listinha das coisas que ele precisava, o Pavãozinho chegou para ele e falou assim, tiozinho, eu vou fazer um exercício matemático aqui para o senhor. Se o senhor resolver, eu pago toda essa conta aí que o senhor está comprando 10 vezes. Putz, justo para ele. Justo para ele. Mas o Luiz Barco era humilde. Ele falou assim, meu amigo, se eu aceitasse essa tua oferta,
estaria sendo muito injusto contra você. Porque eu sou professor de matemática. Ah, então sei o quê, então eu não podia ter falado isso. Aí ele disse que esse jovem aceitou muito bem o que ele falou, e eles ficaram trocando desafios matemáticos um para o outro e passaram lá uma hora muito divertida. Então, é essa a comparação. Quando as pessoas viam aquele Galileu de sandálias surradas, de pele queimada, sujo do deserto, né? Porque a gente imagina Jesus lindo, porque a gente acha ele lindo, daquele jeito das imagens, limpinho, tudo. Agora, naquela viagem que ele faz de Cafarnaum a Jerusalém, aquela peregrinação que eles vão, numa das vezes que eles vão a Jerusalém, ele pegou os discípulos e foi de Cafarnaum, onde é a cidade de Simão Pedro, e foi até Jerusalém, né, onde eles iam fazer aquela peregrinação. Que aí os discípulos queriam que ele fizesse pelo Rio Jordão, né? Ele falou, não, vamos pelo deserto, vamos passar por Samaria. E aí ele chegou, tem todo aquele contexto, né, que eu já contei em algumas palestras, e ele chega dessa viagem, passando pelo deserto, onde a hospedagem foi negada, porque não se podia negar hospedagem a nenhum peregrino, mas como eles passaram por Samaria, os judeus não eram bem vistos, foi negada a hospedagem, e quando ele chega, é o momento em que um doutor da lei faz aquela inquisição com ele ali, falando assim, ó, como faço, o que faço para ter o reino de Deus? Que aí ele conta, esse é o momento onde ele conta a parábola do bom samaritano, né? Como que ele chegou do deserto? Você acha que ele chegou limpinho, bonitinho, arrumadinho, penteadinho, cabelos loiros, cacheados, pele bonita? Chegou suado, chegou sujo. Né? Sujo, suado, sujo. Então alguém via aquela figura e falava assim, esse é o Messias? Esse é o Messias? Eu vou, numa palavra, eu vou acabar com ele. O doutor da lei chegava em uma palavra, eu vou acabar com ele. Mas, enfim, eu acho que esses são fatores importantes, que ele não representava a autoridade dele, porque ele era humilde. Não queria se impor, né? Não desejava se impor. Renato, e você foi atraído pelo Evangelho, você desenvolveu um gosto muito grande por estudar o Evangelho. Como é que foi isso? Como é que você se sentiu tão atraído pelo Evangelho, principalmente pelas parábolas, que você se tornou um grande estudioso e divulgador das parábolas, aprofundando o contexto das parábolas? Você acabou de citar aí a parábola do Bom Samaritano, e você aprofundou o contexto delas e tem desenvolvido vários estudos nessa direção. Como é que aconteceu isso, Renato? Necessidade de aperfeiçoamento moral, Orson. É distanciamento dos objetivos. Brincadeira. Também é verdade. Mas, assim, sabe o que eu acho? Foi uma pergunta muito, muito bacana essa. Porque, assim, a gente começa a estudar a doutrina de uma forma geral, né? A gente começa a ler sobre a mediunidade, a gente começa a ler sobre as coisas. Eu acho que eu tive o encantamento pela figura do mestre mesmo. Pela figura do mestre. Ela é muito profunda, Orson. Ela tem uma profundidade que a gente não consegue atingir. E eu vou citar um negócio que está justificando também um pouco daquilo que você me falou, daquela pergunta anterior. Por que Jesus impactou tanto? Sim. Embora ele fosse humilde, embora ele fosse não ostentasse a sua sabedoria, ele respondia com muita inteligência. Nós temos que contar. Emmanuel já falou que se fosse escrever tudo que Jesus viveu na Terra, os evangelhos eles teriam a proporção de 1000 bibliotecas, né? Você não comporta
A existência de Jesus na Terra não comporta para ser escrita. É uma coisa que é muito além, né? Então, os evangelhos são pouco perto do que a gente tem que absorver disso. Ainda bem que nós temos irmãos que do lado de lá nos complementam com algumas coisas. Então nós temos Humberto de Campos, com o seu livro Boa Nova, sim, que traz trechos inéditos e alguns complementos a trechos já conhecidos. Isso mesmo. Nós temos Neio Lúcio, com seu Jesus no Lar. Nós temos o livro Ave Luz, de Shaolin, se não me engano, que traz episódios nunca dantes descritos de Jesus, e que Allan Kardec fala, né? Crivo da razão em tudo. Crivo da razão em tudo. Então, Shaolin, você conhece Shaolin? Eu não conheço Shaolin. Ele traz relatos inéditos, muito aprofundados sobre a relação do Cristo com os seus discípulos. Ele tem capítulos específicos sobre cada um dos seus discípulos. É um livro maravilhoso. E que a primeira vez que eu vi, há muito tempo atrás, eu fiquei um pouco intrigado até que eu abri o livro, e quem faz o prefácio do livro, à mão, eu tenho uma versão dele que eu roubei da minha mãe querida, que você conhece muito bem, a Dona Rosinha. Ela tem uma versão antiga, e ela me deu depois, eu roubo um e ela me dá outro, né? E ela pediu um novo para ela e eu acabei ganhando um novo também. Onde tem manuscrito o prefácio desse livro por Emmanuel. E Emmanuel não ia se arriscar à toa. Sim. Ele conviveu com o mestre. Ele conhece o mestre. Então, se vem um espírito e psicografa trechos inéditos das passagens de Jesus e Emmanuel valida, para mim faz sentido. Sim, tem uma coerência nisso, né? Tem uma coerência nisso. Por tudo que nós conhecemos de Emmanuel, tem uma coerência extraordinária. Exatamente. Então, a gente vai começando a estudar tudo isso, a gente vai começando a ver essa profundidade do mestre, e aí que eu trago um trecho que é o complemento da pergunta que você me fez lá, que Jesus tinha algo impactante. E isso está relatado no livro Boa Nova, no capítulo 3, se eu não me engano, que chama Primeiras Peregrinações, de Humberto de Campos. Onde é o encontro, que é um dos diálogos mais inteligentes que eu já vi até hoje. O diálogo de Hanan com o mestre. E Humberto de Campos relata o magnetismo que a beleza de Jesus fez com aquele doutor da lei. O magnetismo, ele chama disso, o magnetismo. Ele ficou incomodado com a beleza no sentido amplo, a beleza do olhar, aquela doçura, aquela coisa que não tem explicação. Então, Orson, você é espírita há bastante tempo. Eu vou fazer uma pergunta que eu nunca te fiz antes. Você viu Chico Xavier em vida? Sim, pessoalmente. Almoçamos juntos. Eu não tive esse privilégio. Eu, como espírita, não tive esse privilégio. Eu ouço relatos de que as pessoas, ao chegar diante dele, chegavam a chorar, apenas de chegar na sua frente. Porque ele tinha uma presença, uma bondade, um magnetismo, uma aura que era uma coisa inexplicável, que desconcertava as pessoas. Eu só tive o prazer de visitar a casa dele, posterior à sua morte. Fui 2 ou 3 vezes na casinha mesmo, no quartinho dele lá, tudo. Orson, eu tive muita sorte, porque às vezes que eu fui lá, não tinha ninguém, não tinha nenhuma excursão. Eu fui num dia 2 horas da tarde, não tinha ninguém. Tava lá
o filho dele, o Eurípides, estava lá aquele que trabalha na livraria ali na frente, que era o enfermeiro dele também, não sei o que e tal. Tinha ninguém. Eu falei, eu vim ver a casa do Chico na primeira vez. Ele falou, ali, ó, pode entrar ali. Eu entrei, não tinha ninguém. Orson, graças a Deus que não tinha ninguém. Porque eu ia passar muita vergonha. Eu chorei. Eu chorei copiosamente. Estava com a esposa? Estava com a esposa? Sozinho, senão ela não ia me respeitar mais se ela me visse chorando daquele jeito. Você estava sozinho ainda? Sozinho. Se ela me visse chorando daquele jeito, ela fala, é um banana, né? Como que pode um homem desse tamanho chorar desse jeito? Brincando, ela entenderia e talvez choraria junto também. Mas eu chorava, Orson, chorava. Aí chegou uma hora que eu chorei, eu vi aquilo lá, eu vi aquela cadeira onde ele fazia as psicografias, aquilo tudo tinha um magnetismo gigante, uma energia linda. Aí eu sentei, porque eu não estava aguentando mais chorar. Quando eu sento, Orson, aí eu olhei para o lado, assim, quando eu olho para o lado, sabe o que eu vejo? Aquela imagem de Maria original, desenhada, aquela que ele foi relatando. O quadro estava do meu lado, original. Aí eu chorei o dobro, só de ver aquele quadro lá. Isso foi por eu estar presente na casa dele. A vibração do Chico, ela é muito grande, né? Muito grande. Ela é capaz de contagiar uma plateia inteira. Ela é capaz de influenciar um público imenso só com a vibração dele. Com a presença. Sim. Teve uma vez um evento naquele museu do Chico, aquele outro, né, que eles construíram. Um evento periódico lá que eles fizeram, chamando pessoas importantes da vida do Chico e tal. E ele chegou e falou assim, e tinha aqueles de sempre, né? Os que estão sempre lá e tal, e tinha um outro que ninguém conhecia. Aí falaram assim, quem que é você? Ele falou, sou o caixa do banco. Mas que caixa do banco? O caixa do banco, onde todo mês o Chico vinha pegar o salário dele. Eu atendia o Chico todo mês. Todo mês. Uma vez por mês, ele atendia o Chico para pegar o salarinho, que na época era pegava em dinheiro, tinha que descontar lá, né? Ia lá e pegava o salarinho dele. Mas o que tem a ver você, uma vez por mês, ser o caixa do banco? O que é a sua convivência com o Chico? Aí ele chegou e falou assim, é porque você não tem ideia o que significa receber o Chico uma vez por mês. Isso mudou a minha vida. Nossa. Ele muda a vida das pessoas. É só com a presença, sem falar nada. Só com a presença, sem falar. Ele falava lá, boa tarde, tudo bom? Vinha aqui, dava a assinaturinha dele ali e pegava e ia embora. Aquilo mudou a vida do cara. Até logo, até o mês que vem. Logo, tudo de Mamãe bom. Tá boa, papai tá bom. Tá tudo bem. Devia perguntar umas coisas. E só isso. Imagina o mestre. Imagina o mestre. As pessoas que se aproximaram dele, né, Renato? Pôncio Pilatos tentou de tudo para não crucificar aquele homem. De tudo. Chegou no final, porque lá era Páscoa, né? Sim. Não a Páscoa cristã, a Páscoa judia, né? Do êxodo dos egípcios, não sei o que e tal. Era Páscoa, que inclusive Jesus foi lá para a Páscoa judia. Isso. São duas Páscoas, né? Tem a judia e a cristã. Cristã é da ressurreição e ele foi lá para a Páscoa judia. Naquele momento que eles estavam tentando fazer a crucificação, era um momento em que, por ser Páscoa, tinha um indulto lá, tinha uma regrinha. Tinha uma regrinha. Que podia haver uma troca de condenado. Uma troca de condenado. Pôncio Pilatos, ele chegou e falou assim, não sou eu que vou mandar crucificar essa pessoa aqui. Ele falou, não vejo pecado em você. E ele ficou impactado também pelo olhar do Cristo durante a conversa que teve com ele, né? Tudo. Ele falou, não é possível que estão condenando essa pessoa. Não é possível. É como se você fosse executar alguém na sociedade de hoje, por exemplo. Só que você não sabe quem que é, tá? Você vai ter que executar. Quem que entra? Entra Madre Teresa de Calcutá. Você falou, não, pelo amor de Deus, não sou eu que vou fazer isso.
Deus que me livre. Entra o Gandhi, entra uma pessoa de extrema comprovação de moral, tal. Então, quando entrou, ele viu aquela figura, ele não se conformou, ele tentou fazer de tudo. Falou, pus a coroa de espinho, tá bom já para vocês? Não, não tá bom, não. Eu vou chibatar, pode ser, tá bom? Não, não tá bom, a gente quer que crucifique. Aí, no último, ele falou assim, então eu vou fazer o seguinte, então eu vou pegar a troca que vai me salvar. Eu vou pegar o pior representante da escória da nossa sociedade, Barrabás. Vou pegar o pior, aquele que matou, estuprou, assassinou, fez de tudo que o povo odeia. Falou, eu vou colocar ele, claro que vão querer ele. Aí eu me safo dessa. E não conseguiu mesmo assim. Então, Orson, quem consegue provocar isso nas pessoas? É alguém que tem que ter algo de muito valor, que tem que ter algo no olhar, que não permite questionamento das pessoas. Não é que não permite, as pessoas não se permitem questionar. Ele impacta de uma forma, ele quebra as estruturas, ele desmonta as pessoas. Renato, e vem também, pode falar. Em algum momento, você citou a questão do distanciamento entre o que falava e o que pratica. Isso. E nós, os cristãos da atualidade, de todas as denominações, inclusive nós, os espíritas, nos encontramos muito distantes dessas qualidades que você enumerou de maneira tão brilhante. Qual a causa principal, Renato? Seria orgulho que ainda trazemos, vaidade que ainda nos domina, egoísmo que ainda nos caracteriza em todas as denominações dos cristãos da atualidade? O que você acha sobre isso? Eu acho que é isso mesmo. Você já fez a pergunta e a resposta. É a presença dessas coisas. E para não tê-las mais, o grande problema, o maior de todos, ele está lá no Livro dos Espíritos, em uma das questões, que eu não vou me lembrar o número dela agora, mas que assim, que fala que a origem de tudo que há de ruim, ele ainda usa uma outra expressão que é sinônima, o interesse pessoal, que é egoísmo. Isso. O interesse, é uma resposta lá do Livro dos Espíritos que fala assim, a raiz de tudo está no interesse pessoal. Orson, a gente precisa, para que a gente diminua esse distanciamento, a gente precisa abrir mão de coisas da matéria. E nós não estamos dispostos a fazer isso integralmente. A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue abrir mão dos nossos vícios, das nossas maledicências, das nossas vicissitudes. Ponto de vista, né? Pontos de vista, a gente não abre mão. E para abrir mão, a gente tem que abrir mão em favor do próximo. É essa a prática da caridade. A prática maior da caridade é fazer em razão de outro. De outro. Quando numa dessas vezes que checam Jesus assim e tentam colocar, falam assim, qual que é a maior das leis? Ele resume a duas. Jesus resume tudo a duas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro, amar o próximo como a ti mesmo. Se nós conseguíssemos fazer para o outro. Eu sempre falo para as pessoas, não só em palestra, na vida, né? Quando você pode, na vida, falar sobre essas coisas, você está ganhando uma oportunidade de semear ali. A gente tem que tentar fazer isso o máximo possível. Eu chego para alguém e falo assim, eu não vou falar de religião para você, não. Eu não vou falar de doutrina, não vou falar de nada. Não vou falar de nada. Eu só peço para você fazer uma pergunta. Uma só. Essa já deixaria Deus identificando que a gente está num caminho certo. Essa já deixaria Deus com essa certeza. Uma pergunta. Você está num dilema moral.
Nós temos dilemas morais todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Nós estamos aqui às 8 horas da noite. Em algum momento alguém falou alguma coisa para você, você viveu alguma situação no dia de hoje em que você teve um dilema moral. Às vezes pequeno, às vezes maior, às vezes médio, às vezes impactante. Às vezes você nem percebe. Às vezes alguém chega e pede para segurar uma porta de um elevador e você deixa passar. Esse é um dileminha moral. É um dileminha moral. Faço ou não faço? Por que não, né? Faço ou não faço? Pega lá o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, o item O Homem de Bem. Aquele item terrível e maravilhoso. Fenomenal. Fenomenal, mas nos coloca numa situação de como eu estou longe disso. Mas ele tem um negocinho lá maravilhoso, Orson, de colocar em prática, que fala o seguinte: você deixou voluntariamente de ser útil em algum momento do seu dia? Útil. Não está falando para acabar com a fome mundial, não está falando para eliminar as doenças do mundo, não está falando nada disso. Você deixou de ser útil. Se alguém chegou para você e falou assim, fulano, pega aquilo lá para mim, você fala, já passei de lá. Você podia ter pego. Você deixou de ser útil voluntariamente? Você escolheu não fazer algo por alguém no dia de hoje? Pronto. Então, o dilema moral está respondido. Então, na hora que você tiver um dilema moral, às vezes não dá tempo da gente fazer essa pergunta, porque esses dileminhas são rápidos, às vezes. Isso. Mas o ideal, então, não vou falar de religião, não vou falar de doutrina, não vou falar de nada. Vou falar o seguinte: o que eu gostaria que fizessem se fossem fazer isso comigo? Como é que eu me sentiria se alguém fizesse ou não fizesse? Qual atitude eu gostaria que essa pessoa tivesse comigo se fosse o contrário? Então você vai lá no trânsito, a pessoa pede uma passagem e você deliberadamente dá uma acelerada para não permitir que ele chegue. Você sabia que você podia ter esperado um pouquinho, mas você acelerou para não dar para passar. Se você estivesse nesse lugar, qual que é a postura que você gostaria que esse cara tivesse? Que ele desse espaço para você ou que ele acelerasse para você não passar? Coloque-se no lugar do outro. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de mediunidade, eu não estou falando de reencarnação, eu não estou falando de dogmas, eu não estou falando de templos, eu não estou falando de imagens, eu não estou falando de santos, eu não estou falando de Deus, eu não estou falando de nada. Eu estou falando, coloque-se no lugar do outro. Empatia. Só isso que você precisa fazer. É só isso que você precisa fazer. Renato, em todas essas considerações, a presença de Jesus no planeta, que nos trouxe as conhecidas parábolas tão abrangentes, tão bonitas, os seus ensinos morais, as suas afirmações positivas, os convites que ele fez diretamente ao coração humano, as perguntas que ele fez para todos nós, os chamados milagres, as curas fenomenais, etc. e tal, que impressionaram tantos homens de sua época. O que é que te chama mais atenção em tudo isso, Renato? Por quê? De tudo isso, acho que por isso que você, como falou, que eu gosto tanto de estudar as parábolas, né? Isso, eu queria chegar nas parábolas, nós temos 15 minutos pela frente e não podemos perder isso. Eu acho incrível, assim, como a gente não sabe a dimensão da inteligência do mestre. Como a gente não sabe a dimensão da inteligência do mestre. Moralmente falando, nós não éramos nem crianças perto dele. Sim. Nós éramos pré-projetos de moral. A gente não era nada. E de inteligência também não muito. Estávamos nos primórdios aí, a humanidade desses últimos 2000 anos para cá evoluiu de forma exponencial absurda. A gente estava engatinhando, não tinha nada naquela época. O que tinha de tecnologia naquela época de Jesus? Nada. Então, ele estava falando com pessoas absolutamente ignorantes
na maior pura acepção desta palavra. Ignorantes. Pessoas que desconheciam as ciências, as coisas do mundo, e com moral duvidosa. Ele conseguiu, Orson, ele conseguiu passar ensinamentos numa linguagem. É coisa de gênio. É coisa de gênio. Não é de qualquer um. É como se ele contasse uma historinha para uma criancinha de 3 anos de idade, que essa história serviria de referência durante toda a vida dessa criança. A profundidade moral que tem nas histórias dele, que ele teve que contar com muita restrição de floreios, ele teve que falar a linguagem. O que eram as pessoas que estavam ali na frente dele? Pescadores, agricultores, desempregados, ladrões. Ele não veio para os sãos, ele veio para quem tinha doenças da alma, do corpo, do que quer que seja, que ele podia curar qualquer uma delas. Ele tinha os caminhos para todas elas, né? Então, ele conseguiu magistralmente, genialmente, contar histórias das quais ele conseguisse ser compreendido para aquele público limitado, e essas histórias, depois de tanto avanço que a gente teve intelectual, continuam profundas. Quem que consegue fazer isso? E você tem uma preferida, Renato? Você fala de todas, estuda todas. Você tem uma preferida ou não? Eu me sinto como se fosse falar de um filho preferido. De um filho preferido. Tem uma delas que eles falam que... tem 2 delas que eles dão essa denominação, mas uma delas é mais frequente. Eles falam que é a parábola das parábolas. Sim. Que é a do filho pródigo. Isso. A do filho pródigo. Porque qual que é a magia dessa parábola? Qual que é o encanto dela? Porque, assim, os personagens das parábolas são muito importantes. São muito importantes. O roteirista que fez as parábolas, ele não deixava pontos sem nó. Se ele ia falar de alguém genericamente, ele falava um semeador. Um semeador. Um homem desceu de Jerusalém a Jericó. Um homem, que é a figura mais enigmática de todas as parábolas, é o homem que desceu de Jerusalém a Jericó na parábola do bom samaritano. Ele não identifica raça, idade, atividade, condição social, nada. Né? Nada. E esse é o objetivo dessa parábola. Fazer o bem absolutamente sem interesse, sem saber quem que é aquela pessoa. E essa é a magia dessa parábola. Então, só que quando ele fala, por exemplo, da parábola do semeador, ele não fala um semeador, ele fala o semeador. O artigo é fundamental nessa hora, porque ele está falando dele. Dele próprio, né? O semeador da parábola do semeador é Jesus. E a terra, os tipos de terra, são os nossos corações. Isso. Como eles estão para receber as sementes que Jesus, e as sementes são as palavras de Deus. Então, assim, os sujeitos nas parábolas são muito importantes. E o pai da parábola do filho pródigo é Deus. É Deus. E a aceitação que ele tem com o filho. Que ele faz coisas assim que não podiam fazer na época, Orson. Primeiro, um ancião não corre. Você já viu um ancião correr? Não corre. Vai lá na parábola do filho pródigo, fala que o ancião correu para o seu filho. Para quê? Para antecipar qualquer movimento de reprovação que os outros aldeões pudessem ter sobre um filho que não podia ter voltado.
Rebelde. Ingrato, rebelde. Ele correu para antecipar o movimento. Não se tinha carinho naquela época. Sim. Era uma coisa comedida. Ele cobriu o filho de beijos. Não era comum, né? Não era comum. Ele cobriu o filho dele de beijos. Então, ele quebrou todos os protocolos. Quem que quebra protocolo desse jeito? Quem ama demais. Quem ama quebra protocolo, é verdade. Quebra protocolo. E o amor maior que ele queria representar é o maior amor do mundo. Quem que é esse pai? É Deus. E quando o outro filho se revolta, ele não recrimina. Que Deus não nos recrimina. Ele age com ternura com esse filho. Falou, oh, meu filho, sei que estás sempre comigo aqui, mas a alegria de ter um filho de volta. Então, esse amor que está representado nessa parábola é o amor que Deus tem com a gente. Então, ela tem um encanto impressionante. Isso sem falar, né, Renato, que pode ser analisado depois a figura do filho que voltou e do filho enciumado, que são outros dois personagens da parábola, né? Não, esse, acho que eu não falei, é o segundo que ele tratou com ternura. O primeiro ele tratou com alegria. O segundo enciumado, que se revoltou contra ele também tratou com ternura. Ele não escrachou aquele filho. Então, é esse amor para os dois. Para os dois, que Jesus quis representar naquele momento. Somos nós, né? Deus tem por nós, por todos nós. Os filhos ingratos, somos nós. Né? Só que Deus ama todos nós. Deus ama todos nós. Então, o que a gente... eu gosto, eu aceito esse cunho que deram por ser a parábola das parábolas, porque ela representa o amor de Deus. Ela representa o amor que Deus tem por nós. Mas se for falar aqui, eu me sinto um pai falando dos filhos, qual que gosto mais. Porque você pega a do bom samaritano, você pega... você vai aí, através delas, fazendo uma viagem incrível. Todas elas têm o seu significado. Né? Nós queremos dizer aos telespectadores que estão nos assistindo que o Renato tem muitas palestras na internet. Se vocês procurarem, vão encontrar diversos estudos do nosso Renato sobre as parábolas. Renato, nós estamos com 5 minutos de tempo para concluir a nossa conversa. O tempo voa, infelizmente. Voa. Né? Mas nós quisemos trazê-lo aqui para estrear o mês de dezembro no programa Espiritismo para Todos, considerando o que nós falamos lá no início, a suavidade, que você até desejou que todos os dias fossem natais, porque o nível de tolerância aumenta, nós nos tornamos mais sensíveis, apesar do aspecto comercial, do apelo comercial de tudo isso. Mas como nós estamos aqui adentrando dezembro, daqui a pouco temos o Natal, reunião familiar, presentes, lágrimas, gratidão, carinho, sem dúvida nenhuma. Renato, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo, que vão viver o Natal, que estimula a solidariedade, que nos faz buscar os mais necessitados também? O que o seu coração, tão apaixonado pelas lições do Mestre, diria para todos nós? Eu acho que a gente vai ter um Natal muito especial esse ano, porque eu sou uma das famílias em que se restringiu de ver as pessoas amadas no último Natal. Eu não estive com a minha mãe, graças a Deus ela está viva, não estive por causa da pandemia. Com as minhas irmãs, eu tenho irmã minha que eu não estou vendo há mais de 1 ano, e as coisas estão começando a retornar agora. Então a gente tem uma grande oportunidade nesse Natal de rever pessoas amadas. E eu falaria para as pessoas o seguinte: o nosso núcleo familiar é a unidade onde a gente tem que desenvolver o amor maior aqui na Terra. Essas são as pessoas que nós nos comprometemos a cumprir a maior quantidade de superações, de envolvimentos, de amor, de compaixão. Então, se a gente conseguir passar para nossa família um amor e absorver esse amor e sair desse encontro com um pouco mais dessa compreensão, dessa benevolência no coração, talvez a gente consiga fazer
entre esse pequeno intervalo entre um Natal e outro, dias melhores. Entre esses 364 dias que separam um dia 25 ao outro, né? Tirando o 25, ficam 364. Tirando esses 2 dias aí que a gente tanto fica enebriado, que a gente consiga fazer com que esse amor se desenvolva mais em nossos corações. Que esse amor que a gente desenvolve com a nossa família, ele consiga expandir-se cada vez mais e ele consiga repercutir nos outros lados da nossa vida. Porque o nosso objetivo aqui, Orson, é de progresso, é de superação, é de retirada cada vez maior das coisas que nos prendem às coisas da matéria, às questões da matéria. A gente tem que ter mais do lado espiritual, menos da matéria, cada dia mais. Quem negar isso não está nadando a favor dessa correnteza chamada progresso. A gente tem que se libertar mais das coisas da matéria e se aproximar mais das coisas do espírito. E só tem uma coisa que consegue fazer isso, que é essa palavrinha, amor. Não há outro remédio. Não há outro remédio. Se Allan Kardec, também nosso querido codificador, que deve estar lá no alto, com Jesus, traçando os rumos desse planeta que eles devem ter tanto carinho, ele disse em algum momento, fora da caridade não há salvação, a caridade é a expressão maior desse amor. É onde nós vamos ter o olhar para o outro, onde nós vamos ter a benevolência com todos os atos das pessoas, a indulgência, onde nós vamos aceitar que os erros dos outros já foram erros nossos, e que nós temos os nossos também, que nós também clamamos pela mesma indulgência, e que, por final, a prática dessa caridade tenha o perdão. Então, aproveitemos esse momento de final de ano também para perdoar, também para limpar o nosso coração dessas mágoas. O perdão nos arrasta aqui. O perdão são guilhões de ferro que nos aprende, a falta do perdão são esses guilhões que nos acorrentam aqui na terra. Enquanto a gente mantém isso, a gente não sai desse círculo de energia. Gente, o perdão, ele liberta as pessoas. Então, eu acho que esse é um momento para as pessoas se ligarem, se verem, se abraçarem, que agora está podendo um pouquinho, e se perdoarem. Vamos amar e vamos perdoar nesse final de ano. Acho que é essa mensagem que eu gostaria de dar. Renato, muito obrigado pela sua presença, pela sua Eu que agradeço. As pessoas que estão nos vendo agora ao vivo e aquelas que verão gravado depois no canal do YouTube, a nossa gratidão e o nosso pedido para que vocês compartilhem esse conteúdo neste dezembro, que pode amenizar os corações e trazer mais felicidade. Muito boa noite a todos, boa noite, Renato, e a todos vocês. Até a próxima semana com mais um programa Espiritismo para Todos. Muito boa noite, muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Até a próxima semana.